Shalom, meus amados e queridos irmãos, falamos ao vivo de Lajinha, Minas, no Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Esse Centro de Cultura ele tem o objetivo de difundir a cultura bíblica. Por isso tem três instituições, Seminário Tabernáculo, Seminário Bereshit e Faculdade Bereshit. E vários cursos, básico, teológico, intermediário e bacharelado. E também temos convênio aqui com a Faculdade de Ciência e Teologia do Norte do Brasil, chamado FACETEM, para você, se quiser fazer o curso superior de teologia ou de administração e pedagogia. Nós somos aqui um subpolo dessa faculdade, inscrito no MEC, no Ministério da Educação e Cultura. Eu sou o pastor Ilmar, professor da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, professor nas cadeiras de Sociologia e Geografia. Já lecionei História, Filosofia, Ensino Religioso, temos vários cursos superiores e muitas pós-graduações, mas ainda nada sei. Quanto mais eu estudo, menos sei. Estamos nós aqui de Lajinha, Minas Gerais, desde 92, aprendendo e estudando. Nossa aula aqui é no bloco 4 do curso de Teologia, é a aula de Introdução Bíblica 4. Nós estamos ensinando os profetas menores. Quais são eles? Oséias, Joel, Amós e Obadias. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Mais ou menos um período de 400 anos, começando no ano 800 com o profeta Joel, indo até o ano 400 com o profeta Malaquias, que seria o último, mostrando o auge e a queda do Império Assírio, e depois o auge e a queda do Império Babilônico, e depois ainda chegamos no auge e na queda do Império Medo-Persa. A aula de hoje, na aula passada, foi o profeta Amós, que era o boieiro, cultivador de sicômoros, né, do tempo do rei Uzias e o rei Jeroboão. Jeroboão no norte e Uzias no sul. Hoje estaremos Obadias e Jonas, dois livrinhos pequenos, vamos fazer uma aula só. Obadias, a profecia dele é voltada para Edom. Edom, vocês lembram bem, Edom era aquele Esaú, quando estavam guerreando nas nações no ventre de Rebeca, né? Duas nações estão em guerra no teu ventre, Esaú e Jacó. E sempre guerrearam mesmo. Começou guerreando dentro do ventre de Rebeca e foi guerreando até os dias atuais. Então a profecia de Obadias era mais ou menos no ano 530 e poucos. Ela tem foco Edom, que viu a desgraça do inimigo contra Judá e gostou, né? E aproveitou, debochou. E o profeta Jonas, que vai trabalhar com o juízo para Nínive, né? E Nínive vai se arrepender. Vamos começando por Obadias, então. Lembrando que esse período aí, Obadias, claramente é um livrinho pequeno, tem um capítulo só, com poucos versículos, né? Mais ou menos 21. O tema de Obadias é o grande pecado de Edom. E qual que era o pecado de Edom? Sorrir da desgraça alheia. Ver a violência contra Judá e achar bonito, e não ajudar. Edom, vocês sabem que Edom é o Esaú, descende de Jacó, né? Descende de Israel, descende de Isaac, né? Isaac teve dois filhos, Jacó e Esaú. Então, o antagonismo começa no ventre da mãe deles, Rebeca. Os filhos já lutavam no ventre dela, Gênesis 25, 22. Continuaram a vida inteira guerreando e lutando. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e capturou, o Edom achou bonito, bateu palma, regozijou, né? E ele gostou da queda de Israel. Não teve dó dos irmãos dele, né? Por parte de sangue, na matança que foi feita ali. Então, depois tiveram a terrível derrota, depois em dias futuros, quando o Ciro, rei da Pérsia, venceu e matou milhares de edomitas. Depois, outra terrível derrota deles tiveram sobre os Macabeus, no tempo dos Macabeus eles derrotaram os edomitas também. E por último temos o grande rei Herodes, que era edomita. Herodes era edomita, que reinou até o ano 4 a.C., do ano 40 até o ano 4. Ele descendia de Esaú. Então os edomeus se perderam de vista depois disso aí. Ninguém mais se fala depois do ano 70 em edomeus. Os versículos 10 a 14 indicam que o livro foi escrito depois da destruição de Jerusalém. Não se sabe nada de Obadias, ele não menciona onde é, filho de quem, parente de quem, escreveu como, onde, o lugar, nada disso. Então a frase-chave é: como tu fizeste, assim se fará contigo. Versículo 15. A mensagem é um aviso solene contra os perigos do orgulho e do antissemitismo. Quer dizer, atacar o povo judeu é antissemitismo, semita, né? E orgulhar. A profecia gira em torno de uma disputa antiga entre Edom e Israel, que é Esaú e Jacó. Os edomitas, como descendentes de Esaú, tinham uma vontade para com Israel pelo fato de Jacó haver adquirido seu irmão o direito de primogenitura.
a sentença de Edom por causa do seu orgulho e da sua maldade contra Jacó, e a libertação do povo escolhido e a inclusão de Edom no seu reino futuro. A lição espiritual é o especial e providencial cuidado de Deus para com os judeus e a certeza dos castigos para aqueles que abominam os judeus. Seu nome significa, Obadia significa servo, Obad, servo, adorador de Jeová. Foi escrito depois da queda de Jerusalém. O propósito foi relatar a gozação dos edomitas quando houve a queda de Judá. É o menor livro do Velho Testamento. Os edomitas são descendentes de Esaú. Esaú é igual a Edom, não é isso? E a briga contra o Edom aí a gente vê que foi até o dia de Herodes. O livro pode ser dividido então na seguinte coisa: a humilhação de Edom, depois o crime de Edom e a sentença de Edom. Aqui tem uma coisa interessante no livro de Obadias, que no versículo 17 e 18 surgem as preliminares da vitória. Libertado, santificado, enriquecido, poderei viver a vida da plena vitória. É como se fosse uma joia preciosa do Evangelho, né? É interessante isso aí. Então vamos passar agora para Jonas. Jonas é um livro mais histórico do que profético, né? O livro conta a história dele, nos seus 4 capítulos, né? Mais ou menos aí nesse ano 760, mais ou menos por aí. A palavra Ioná quer dizer pomba. O livro é diferente de outras profecias, por não conter uma mensagem direta a Israel, sendo a mensagem do profeta dirigida aos ninivitas. Embora não mencionada diretamente, é uma grande lição desse livro, que é a lição judaica, saber que Deus é Deus, não só dos judeus, mas também dos gentios, e que é o dever do seu povo escolhido levar a mensagem, né? Jonas, um profeta que era de Gat-Efer, que é perto de Nazaré, ele era galileu, daí até aquela frase que não bate muito, né? Pode vir alguma coisa boa de Galileia? João 7,52? Pode, né? Jonas era da Galileia, Gat-Efer, e é perto de Nazaré. Então, ele profetizou no período das 10 tribos do norte, no reinado de Jeroboão II, e ao terminar Eliseu o seu ministério, o de Jonas teve início. Logo depois de Eliseu começa o de Jonas. Tem até uma conjectura que diz que o filho da Sunamita seria o Jonas, né? Uma tradição judaica aí. Mas não tem fundamentação bíblica não. Mas quem sabe pode ser, né? Então conta a história do arrependimento da cidade muito grande. Uma cidade aí nos 600 mil habitantes, que tinha mais de 120 mil pessoas, né? Segundo diz a história aqui, só de pessoas que tinham. Vamos ver o que diz o texto aqui, ó, em Jonas. Não terei eu dó, né? Capítulo 4 aqui, ó. Não hei de ter de compaixão, 4, versículo 11, da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil homens. Então, se tinha 120 mil homens, a conta é 1 para 5. Então, a família tinha mais ou menos 600 mil habitantes. E o próprio rei desceu do trono, vestiu saco e cinza, entrou em jejum, e até os animais jejuaram. É a única vez na história que mostra um jejum de animais desse aqui. E o rei desceu, pôs em pano de saco e Deus perdoou. Aí tem o famoso caso, né, da bolboreira, do que caiam, né? Que você não teve dó, você está tendo dó da bolboreira, não vou ter dó da grande cidade de Nínive? E no capítulo 2 e 3 vai contar a história dele. No capítulo 1 ele foge, né? No capítulo 2 ele passa no ventre do grande peixe. No 3 ele prega para os ninivitas. E no 4 ele perde a morte, amaldiçoou o seu dia, né? Então, é um patriotismo muito grande, ele é patriota, ele não quer ir para lá. Nínive nessa época era a capital do Império Assírio, era uma metrópole, né? Tinha uma circunferência de mais de 90 quilômetros de perímetro, um muro de 30 metros de altura. Imagina o que é isso? Um muro de 30 metros de altura? 30 metros é mais ou menos aí uns 5 andares, né? Diz que era tão largo que passava 3 carros de guerra, passavam em cima do muro. Então é uma fortaleza inexpugnável, né? Nínive só veio cair porque Deus derrubou, né? Devia ter mais ou menos meio milhão de habitantes. A cultura, né, era muito grande. Nínive tinha muito gado, né? Até o próprio relatório aqui tem que até os gados mesmo foram em jejuar, até os bois e os animais. Aí mostra a desobediência de Jonas, Deus manda ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis, para Espanha, sai para cá, do porto de Jope ali, né, no mar Mediterrâneo. Ele tinha que ir passar por dentro e ir a pé para Nínive, que ficava lá em cima, ali, nas margens do rio Tigre e Eufrates, lá embaixo. Ele vai para cá, pega o navio e foge, vai para o porão, desce. E vocês sabem da história como é que foi, né? Só que os assírios, a gente fica vendo por que Jonas tinha tanta resistência contra os assírios. É porque, na verdade, os assírios eram malignos. O que eles faziam com os inimigos é de uma atrocidade terrível.
O historiador menciona aqui, ó, a carnificina que eles faziam quando chegavam na cidade, eles matavam todo mundo. Os principais homens que eles pegavam, eles deitavam no chão, enquanto algum da parte dos conquistadores, isso está tudo escrito em monumentos, está tudo desenhado nos desenhos que se acham rupestres por aí, nas estelas, né? Naquelas plaquinhas tem os desenhos. Eles punham a mão na boca da vítima deitada e arrancavam a língua da pessoa. Outros lugares punham estaca no chão e prendia a pessoa igual um cabrito para tirar o couro, esticava as pessoas, assim, amarrava a mão para lá, o pé para cá, a mão para lá, o pé para cá, a pessoa ficava de quatro ali, esticada e vinha com a faca e arrancava o couro todinho, esfolava, né? A pessoa viva. Outra coisa que eles faziam o quê? Eles pegavam estaca e punham a estaca em pé e pelo ânus, enfiava a pessoa pelo ânus até vazar na boca e ficava a pessoa ali, tudo e ficava no chão. Então eles eram muito terríveis, eles eram uma coisa que nunca teve um império tão terrível, tão maligno para acabar com os adversários como esses assírios, né? Eles escalpelavam a pessoa. Então Jonas sabia disso, Jonas conhecia a fama deles. Então ele não queria de jeito nenhum que Deus tivesse misericórdia deles. Por isso é que ele não queria ser objeto de misericórdia na vida deles. Dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas 1:2. O cálice da iniquidade de Nínive estava cheio. Deus ia acabar, destruir, acabar com todos. Mas a gente lê que Eliseu chorou quando ficou sabendo no futuro das atrocidades que o exército assírio ia praticar contra o povo de judeu, né? Lá em 2 Reis 8, 7-13. Quando ele foi falar lá para o Ben-Hadad e o Azael, né? Que ele ia ser o futuro rei, ele falou: não vou chorar, eu sei quanto vocês vão judiar. Apesar que sírio não tem nada a ver com assírio, mas os sírios copiavam também dos assírios as atrocidades que eles faziam com os adversários dele. Isso punha um medo terrível, um temor muito grande. Todo mundo se entregava para os assírios, ninguém queria combater os assírios, né? Então, a cruzada aí entra aquela famosa história, né, que Jesus no Novo Testamento, todos os textos que ele veio citar, e ele citou o caso de Jonas, né, assim como Jonas foi tragado pelo grande peixe, assim como aconteceu, lembrar da mulher de Ló, Jesus veio autenticando todos os pontos que haviam dúvidas sobre ele no Velho Testamento. Tudo aquilo que havia dúvida dos judeus, ele pegou e bateu a chancela e disse: foi verdade, eu estava lá, eu vi. Por isso que ele cita só alguns casos, exatamente aqueles que tinham contestados, né? Que tinham dúvidas sobre ele. E esse caso do grande peixe no ventre da baleia, não é baleia, é grande peixe, Dag Meot, né? É histórico e é científico comprovado. Há um animal chamado cachalote, que é o maior cetáceo que existe no mar, chega a atingir 21 metros de comprimento, por 15 toneladas de peso. Conta a história aqui que já teve, no ano de 1891, foi achado um homem, um marinheiro britânico, dentro de um animal desse, e estava vivo, e viveu muitos anos depois ainda. Conseguiram abrir o ventre e acharam o homem lá dentro. Então Jonas podia ter ficado vivo também lá dentro, o homem estava desmaiado. E ele foi, depois de inconsciente, ainda viveu muitos anos. Então Deus pode fazer isso sim. Alguns creem que Jonas morreu e ressuscitou. A gente não sabe se morreu ou ressuscitou, não, né? Ele diz que no Sheol eu estive até no ventre, ele diz que foi até no Sheol, desceu até o Sheol e fez sua famosa oração de arrependimento. E o Senhor fez com que o peixe vomitasse a Jonas e ele foi então pregar em Nínive. Claro que aquela história correu naquela região inteira. Aquela história rendeu, correu. E foi importante para Deus também, porque chegando lá em Nínive, quando ele se apresentou como pregador, eles viram, os ninivitas, viram a Jonas como emissário do deus Dagon. Porque o deus da Síria era Dagon, metade peixe e metade homem. Quando eles ficaram sabendo que esse tal profeta que estava pregando lá tinha sido vomitado por um grande peixe, eles falaram: isso aí são o profeta do Dagon. E eles deram ouvido e acreditaram na palavra e se arrependeram mesmo, né? E então a Bíblia diz que todos se arrependeram no pó e na cinza. E Deus perdoou Nínive. Não foi daquela vez que ela caiu. Caiu depois de 612 na mão do rei, do pai de Nabucodonosor, chamado Nabopolassar. Então Nínive existiu realmente e eles realmente fizeram isso, né? É possível a grande cidade pagã como Nínive ter sido convidada de tal maneira pelas prestações de um obscuro pregador de Hebreus? Sim, que ele foi considerado profeta de Dagon. Era provável que o governo interviesse publicasse um edito real ordenando jejum prolongado? Sim. Tem isso aí, a história de Esarhaddon II,
ele aconteceu no mesmo caso, ele decretou jejum no reino dele. Era costume dos assírios fazer participar os animais de humilhação? Sim. Heródoto cita caso desse, Heródoto, o historiador grego, cita casos desse, de cortar cabelo e pelo de cavalo, para mostrar a humildade. Então, a história de Jonas é essa daí, né? A mensagem de Deus é o Deus do gentio, também como é o Deus do judeu. Ele é natural da Galileia, e o caráter dele é consagrado, destinado, piedoso, valoroso, dedicado à oração, obediente, fanático e preocupado com a própria reputação. A história dele é verídica, né? O grande peixe existiu, aquela boboreira no final, que é que tem aqui no finalzinho dele, que ele ficou brabo, né? Porque ficou contrariado, porque a boboreira tinha secado e deu sol na cabeça dele. Então é a boboreira ou o Quicaio, que é no original, né? A história de Tarso fugindo e depois tentando ir para Nínive, também verdadeira. Então nós estudamos hoje esses dois livros, um contando a história de Obadias, que é o juízo sobre Edom, e o segundo, o juízo sobre Nínive. Eles se arrependem e Deus protela a condenação nas mãos do profeta Jonas. Fica na paz, tchau, tchau.